Mais um arquivo trans saindo aqui no canal. E dessa vez nós vamos contar a história de Heloína, a primeira rainha de bateria trans, e até a primeira rainha de bateria da história. Bom, Heloína tem muitos feitos, e a história dela é incrível. Ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, e lá pela década de 60, aos 13 anos de idade, ela começou a frequentar a Praça Tiradentes. E lá ela conheceu as gays que trabalhavam com as vedetes, as musas daquela época. E ela também precisava ter uma vida mais independente, até porque essa vida independente de trabalho que resultou nas suas conquistas pessoais. No teatro de revista, ela começou a trabalhar como camareira da atriz Nélia Paula. Nesse momento, onde que ela está vivendo ali na cidade, conhecendo outras amigas, grupo esse que vai fazer parte de toda a história de Heloína, nomes como Rogéria, Jane de Castro, Divina e muitos outros nomes. Ela trabalhou também para Heloína Ferraz, uma das grandes musas daquela época. E bom, como as pessoas comparavam muito, elas falavam, nossa, vocês se parecem e tudo mais, Heloína Ferraz basicamente batizou a Heloína dos Leopardos. E bom, eu tô falando dos Leopardos, mas a gente já vai chegar lá, tá? Porque esse nome, esse título, ele vem com uma força, com uma grandiosidade de um enorme espetáculo. Lá por 63, durante um baile de carnaval, a Heloína ela foi convidada a trabalhar no Teatro Rival. Mas não deu muito certo, porque posteriormente iria começar a ditadura militar no Brasil. A gata não deita e ela sugeriu a Américo Leal fazer um show de travestis no Teatro Rival. E bom, foi um sucesso e tiveram 3 espetáculos, mas era algo muito sensível por conta da ditadura, então muitas das vezes elas tinham um problema com a polícia, e bom, era um problema bem denso, né, porque existiam violências, prisões, e isso deixava todo o conflito ali muito evidente, porque elas não poderiam ser quem elas eram, mas ao mesmo tempo precisavam trabalhar, só que elas tinham que manter uma certa aparência, né, no espaço público, e essa transição de ser quem é e ser quem você não é para poder sobreviver era algo muito cruel e ainda é bastante cruel nos dias de hoje. Não temos a dificuldade especificamente daquele período, mas ainda assim ocorre muito preconceito, muito. Depois disso, Heloína decidiu se aventurar nos países estrangeiros para alavancar sua carreira e ter uma outra perspectiva de vida. E bom, lá fora já estavam rolando muitos shows de mulheres trans e travestis. Inclusive, a Heloína menciona uma delas no documentário do Museu da Diversidade Sexual. Ela menciona sobre as musas, inclusive sobre Coccinelle. Eu já falei dela aqui. Se vocês tiverem uma curiosidade, passa lá nesse vídeo porque é muito interessante. Ela foi basicamente a primeira trans a se casar na Igreja Católica na França e talvez no mundo. Heloína tinha essas musas trans do exterior como uma inspiração, como uma vontade, um desejo de participar daquilo. E bom, Heloína fez bastante sucesso, porque ela fez um sucesso assim além do continente americano. Ela passou por muitos lugares fazendo muitos shows. E, inclusive, lá na década de 70, nós voltamos para o Brasil e Heloína recebe o convite para desfilar na frente da bateria. Ela desfila para Beija-Flor durante a ditadura militar. E isso envolve tantos questionamentos, porque ao mesmo tempo que estavam passando por uma opressão tão densa, né, que foi a ditadura, onde pessoas estavam em perigo constante e a repressão sobre corpos diversos era basicamente institucional, nós tínhamos ali uma mulher trans, uma travesti, desfilando como rainha de bateria, sendo colocada como musa, sendo colocada como bela, né, diante de várias pessoas que a olhavam. E isso foi um marco, porque mostra como o mundo ele é tão... chega a ser paradoxal, sabe? Mas é muito interessante essa história e como foi um marco, né, na vida dela, onde ela foi construindo toda a sua carreira. Ela se tornou
a primeira rainha de bateria da história. E tem algumas ressalvas quanto a isso, tem pessoas que não a consideram a primeira rainha de bateria, tem pessoas que consideram a primeira rainha de bateria, e por aí vai, depende do contexto, de quem está falando e de quem vai colocar essa história pra frente, né. Mas bom, querendo ou não, ela é a nossa primeira rainha de bateria da história e também da história trans. E assim, ela não foi convidada só uma vez, ela foi convidada mais vezes para desfilar e ser rainha de bateria. Então assim, o babado foi tudo pra gata. A carreira dela internacional continuou e ela passou por vários continentes, fez diversos shows e ficou intrigada quando viu um show onde tinham rapazes nus. E bom, ela pensou, por que não fazer o meu próprio show nesse estilo, nessa estética? Então, na década de 80, ela traz para o Brasil A Noite dos Leopardos, onde ela se consagra entre muitos espetáculos como a maior, né? E o título vem, Heloína dos Leopardos. A Noite dos Leopardos fez história durante 12 anos. E dentro dessa trajetória, nós tivemos inúmeros famosos que estavam na plateia para poder assistir essa incrível Noite dos Leopardos. Entre elas estava Liza Minnelli e Madonna. Ela fez muito sucesso, não somente no Brasil com A Noite dos Leopardos, e chegou a um ponto onde ela já entendeu que aquele ciclo, aquele momento, se encerraria. E bom, ela continuou ali participando ativamente da cena artística, começou a trabalhar como produtora, que até hoje ela trabalha, se não me engano, como produtora. Então, em 2016, ela estreia no documentário Divinas Divas. E bom, ali ela e outras artistas travestis contam sua história, enquanto elas montam esse espetáculo. E é extremamente emocionante, por conta de toda a história, de toda a sensibilidade artística, e de todo o peso que é carregar ser um corpo, ser uma identidade, ser uma pessoa que, para a sociedade, não é algo bem visto, que para a sociedade é algo abjeto. Mas bom, esse documentário é lindo, é preciso assistir ele com uma mentalidade de quando ele foi feito e de como elas se referenciavam naquela época e como era o entendimento sobre a identidade trans e travesti naquela época. Toda a história de Heloína só foi consagrando mais ainda o seu legado. Heloína ainda faz, se não me engano, algumas aparições e trabalha como produtora. Então ela ainda vive na arte. Ela deixou uma história e um legado muito forte. Posso estar errada, mas acredito que duas artistas trans impactantes da nossa atualidade utilizaram Heloína dos Leopardos como uma referência. Eu acredito que foi a Heloína dos Leopardos, mas também não sei. Que a Heloína criou uma estética, uma força, uma história, uma potência. Se vocês gostaram, é só se inscrever para que mais arquivos trans apareçam por aqui. E bom, você já conheceu a Heloína? Qual parte da vida dela foi mais impactante? Até porque eu não contei tudo, tá? Foi algo bem breve, porque a vida da gata, ela é longa.